Se observarmos ao nosso redor, vamos perceber que estamos cercados de energia. Energia elétrica, energia mecânica, energia química, energia radiante e muitas outras. A energia radiante é aquela que se propaga através. Um dos tipos de onda radiante é a onda eletromagnética. São as ondas de rádio e TV, as micro-ondas, o raio-x, o raio laser, a radiação de infravermelho, a radiação ultravioleta e a luz. A diferença entre estas ondas eletromagnéticas está na frequência com que cada uma vibra. As ondas eletromagnéticas que fazem a luz se propagar têm uma frequência que consegue ser vista pelo olho humano. Por isso podemos enxergar a luz, a energia luminosa. Uma energia tão importante que sem ela a vida na Terra seria impossível. Ótica é o ramo da física que estuda as propriedades da luz. Como ela é produzida, propagada, detectada e medida. Neste vídeo vamos falar da ótica geométrica, ou geometria da luz, que é uma interpretação dos fenômenos naturais através de modelos geométricos. Você vai conhecer as leis da natureza que regem os caminhos da luz, os fenômenos de propagação, os princípios da geometria da luz e saber um pouco mais sobre as lentes, os espelhos e os instrumentos ópticos. Todos os corpos visíveis ao olho humano são fontes de luz. Portanto, todas as coisas que podemos ver, o sol, um brinquedo, uma árvore ou uma folha de papel, emitem luz. Os corpos luminosos emitem a luz que produzem, por isso são fontes primárias de luz. É o caso do sol, da chama de uma vela, de uma lâmpada acesa, das estrelas. Os corpos luminosos têm luz própria. Já os corpos iluminados são fontes secundárias de luz, porque emitem a luz que recebem de outros corpos. A Lua e os planetas refletem a luz que recebem do Sol. As roupas, as pessoas, plantas, objetos, qualquer corpo que não produza luz própria é um corpo iluminado. Os corpos iluminados só podem ser vistos na presença de uma fonte primária de luz. Quanto à dimensão de uma fonte de luz, ela pode ser classificada em puntiforme ou extensa. Isso depende da distância que separa a fonte do observador. Uma lâmpada vista a uma distância de 40 metros tem uma dimensão desprezível. É uma fonte puntiforme. A mesma lâmpada, observada a uma distância de 30 centímetros, é uma fonte extensa. A fonte que emite luz de uma só cor é uma fonte de luz monocromática. O vapor de sódio incandescente emite luz amarela. Moléculas ionizadas de hidrogênio e um apontador a laser emitem luz vermelha. O Sol é uma fonte de luz policromática, já que emite simultaneamente várias frequências de luz. A luz do Sol, chamada de luz branca, é formada por uma infinidade de luzes monocromáticas. As 7 cores primárias, vermelho, alaranjado, amarelo, verde, azul, anil e violeta, podem ser vistas quando fazemos a decomposição da luz solar em um prisma. No arco-íris também podemos observar a separação das luzes que compõem a luz solar. Luzes de cor ultravioleta e infravermelho também pertencem ao espectro solar, mas o olho humano não consegue percebê-las.
Cada luz monocromática tem uma velocidade de propagação que decresce do vermelho para o violeta e uma frequência de vibração que decresce do violeta para o vermelho. Ao contrário das ondas sonoras que precisam de um meio material, a luz se propaga mesmo no espaço vazio. No vácuo, a luz se propaga com muito mais rapidez. Qualquer que seja o tipo de luz, sua velocidade é de aproximadamente 300 mil quilômetros por segundo. Para estudar a ótica geométrica, vamos imaginar uma seta que seria um raio de luz. A ideia do raio de luz serve para representar geometricamente a direção e o sentido de propagação da luz. Na realidade, um raio de luz não existe sozinho. Temos conjuntos de raios, os feixes de luz. Um feixe de luz pode ser convergente, divergente ou paralelo. Qualquer meio onde haja propagação da luz é chamado de meio óptico. Na natureza, cada meio se comporta de maneira diferente em relação à propagação da luz. Um meio transparente permite a visualização nítida dos objetos através dele. É o caso do ar, do vidro transparente, da água em camadas finas, das lentes, do filtro fotográfico. Nestes meios transparentes, a luz se propaga com mais facilidade, já que segue uma trajetória regular. Através dos meios translúcidos, como vidro fosco, fumaça, neblina, papel vegetal, conseguimos enxergar os objetos, mas sem nitidez. É que a luz segue trajetórias irregulares. Um meio é opaco quando impede a propagação da luz através de si e não conseguimos visualizar os objetos. A madeira, o concreto e o ferro são exemplos de meios opacos. São eles que causam as sombras, região onde os raios de luz são bloqueados. Uma folha de papel celofane é um meio transparente. Algumas folhas fazem um meio translúcido, usando várias folhas de meio opaco. As leis da natureza que regem os caminhos da luz são os princípios da ótica geométrica. Nos meios transparentes e homogêneos, a luz se propaga em linha reta. Água e ar são exemplos de meios homogêneos. Qualquer porção deles possui as mesmas propriedades, tais como composição química, densidade e temperatura. O princípio da propagação retilínea da luz explica fenômenos como a formação das sombras e penumbras, a ocorrência de eclipses, as fases da lua e o funcionamento das máquinas fotográficas. Uma fonte de luz puntiforme colocada diante de um objeto vai projetar no anteparo, a parede, uma sombra. A sombra se forma porque essa região não recebe luz da fonte. Se a fonte de luz for extensa, além da sombra, ela vai provocar uma penumbra, que é a região do anteparo que recebe a luz de apenas alguns pontos da fonte. É um espaço parcialmente iluminado. A ocorrência de eclipses é outro fato que comprova o princípio da propagação retilínea da luz. Os eclipses solares acontecem quando a sombra e a penumbra da Lua, causadas pela luz do Sol, interceptam a superfície da Terra. Um observador que está nesta região da Terra vê um eclipse solar total, já que ele está na região de sombra da Lua, local que não recebe luz do Sol. Se a pessoa estiver nesta outra região, ela vai presenciar um eclipse solar parcial. É a região de penumbra que recebe luz de apenas uma parte do Sol. A outra parte do Sol está encoberta pela Lua. O eclipse lunar acontece quando a Lua penetra na região onde o Sol provoca a sombra na Terra. Se estivermos na região escura, onde é noite na Terra, não conseguiremos ver a Lua no céu. Já que está na sombra, a Lua não reflete a luz do Sol. A órbita da Lua em torno da Terra e a órbita da Terra em torno do Sol não pertencem ao mesmo plano. Se fosse assim, todos os meses teríamos eclipses da Lua e do Sol. Os eclipses acontecem em determinadas épocas em que a órbita da Lua intercepta a órbita da Terra e os astros, Sol, Terra e Lua, se alinham.
As câmeras fotográficas foram inventadas com base no princípio de que a luz se propaga em linha reta. As câmeras funcionam como a câmera escura de orifício, que é uma caixa de paredes opacas com um pequeno orifício, pelo qual penetram os raios luminosos que vêm do objeto. Os raios atravessam o orifício e atingem a parede oposta, formando uma imagem invertida do brinquedo. A parede oposta pode ser de vidro fosco ou papel vegetal. Esta é a base de funcionamento das câmeras fotográficas. Colocando um material sensível à luz na parede oposta ao orifício e um obturador no lugar do orifício para controlar a entrada de luz, construímos uma máquina fotográfica rudimentar. A trajetória seguida pela luz não depende do sentido de percurso. É o princípio da reversibilidade dos raios de luz. Assim, o caminho de um raio de luz não se modifica se trocarmos as posições da fonte e do observador. O caminho de ida é igual ao caminho de volta. Pelo princípio da reversibilidade dos raios de luz, se estamos enxergando os olhos de uma pessoa através de um espelho, esta pessoa também pode nos ver através dele. Quando raios de luz se cruzam, cada um deles segue seu trajeto como se nada tivesse ocorrido. É o princípio da independência dos raios de luz. O ângulo visual é o ângulo através do qual o observador vê o objeto. Este ângulo depende do tamanho do objeto e da sua posição em relação ao olho. Quanto maior a distância do observador ao objeto, menor o ângulo visual. O menor ângulo visual sob o qual o globo ocular enxerga as extremidades do objeto chama-se limite de acuidade visual. Da Terra, podemos observar o Sol e a Lua através de um ângulo visual de meio grau. Reflexão, difusão, refração e absorção são os fenômenos que acontecem quando a luz incide em uma superfície que separa dois meios. A reflexão regular ocorre quando um feixe de raios paralelos que se propaga no meio 1 incide sobre uma superfície lisa ou polida e retorna ao meio 1 mantendo o paralelismo. A luz se reflete na superfície e retorna ao meio de onde veio. Esta reflexão é responsável pela formação de imagens, como nos espelhos. Se a superfície onde a luz incide for irregular, acontece a difusão, ou reflexão difusa. Neste caso, os raios paralelos que incidem sobre a superfície voltam ao meio 1, espalhando-se em todas as direções. Graças à difusão, podemos ver os objetos que nos cercam. Eles refletem difusamente para a nossa vista a luz que recebem. Quando a luz atravessa a superfície que separa dois meios, passando do meio de incidência 1 para o meio 2, acontece a refração. A luz que se propaga no ar incidindo sobre a superfície livre da água de uma piscina permite que uma pessoa no fundo da piscina veja o sol. A refração pode ser regular, se a superfície for polida, ou difusa, se a superfície for rugosa. Se a luz incidente em uma superfície não se propagar no meio 2, nem retornar ao meio 1, acontece a absorção da luz. Como a luz é uma forma de energia, a sua absorção provoca um aquecimento, e a energia luminosa é transformada em energia térmica. Num corpo negro, a absorção de luz é total, por isso ocorre um aquecimento. Na verdade, todos estes fenômenos, reflexão, difusão, refração e absorção, acontecem simultaneamente. Em qualquer situação, há uma parcela de luz refletida, refratada ou absorvida. Mas um fenômeno sempre acaba predominando sobre os outros. No caso dos espelhos, por exemplo, há um mínimo de refração e absorção de luz. A maior parte da luz incidente é refletida. Para termos um espelho, o meio 2 deve ser opaco e a superfície lisa. Na maioria das vezes, os espelhos são formados por uma fina película de prata depositada sobre uma lâmina de vidro transparente.
Os espelhos podem ser planos ou esféricos. Colocando um objeto na frente de um espelho plano, observamos que os raios provenientes do objeto sofrem reflexão regular. Os prolongamentos dos raios refletidos se cruzam atrás do espelho, onde se forma a imagem virtual do objeto. Para um observador na frente do espelho, tudo se passa como se a luz recebida por ele tivesse origem na imagem. Nos espelhos planos, o objeto e a imagem são simétricos em relação ao espelho, isto é, se encontram à mesma distância dele. O tamanho da imagem também é igual ao tamanho do objeto. As imagens produzidas pelos espelhos planos são sempre direitas e não invertidas, como em alguns espelhos esféricos e lentes. Quando nos vemos no espelho, a imagem que enxergamos não é a mesma que vê uma pessoa olhando diretamente para nós. A imagem da mão esquerda é uma mão direita. E observe a palavra na camisa. O objeto e sua imagem no espelho são figuras enantiomorfas. Têm formas opostas, por isso não podem se sobrepor. Dois espelhos estão associados quando a luz refletida por um atinge o outro. Se colocarmos dois espelhos planos de forma que suas superfícies refletoras se defrontem e colocarmos um objeto entre eles, verificamos que a imagem que um dos espelhos fornece do objeto serve de objeto para o outro espelho. Se os espelhos forem colocados paralelamente, o número de imagens formadas é infinito. Espelho esférico é uma calota esférica na qual uma de suas superfícies é refletora. Se a superfície refletora é a interna, o espelho é côncavo. Quando a superfície refletora é a externa, o espelho é convexo. Em um espelho côncavo, conforme a posição do objeto, a imagem pode ser construída de várias formas. Já no espelho convexo, qualquer que seja a posição do objeto, a imagem é sempre virtual, direita e menor que o objeto. No nosso dia a dia, utilizamos largamente os espelhos esféricos. O campo visual de um espelho convexo é maior que o de um espelho plano. Por isso, ele é preferido com retrovisor. Os espelhos côncavos são muito usados como refletores de luz. Na objetiva dos telescópios, usa-se um espelho côncavo. O oftalmoscópio também é constituído de um espelho côncavo, o que permite ao médico enxergar o fundo do olho do paciente. O fenômeno da difusão ou reflexão difusa é responsável pela percepção visual dos objetos. Já vimos que a luz branca do Sol é formada por várias luzes monocromáticas. A cor de um corpo é determinada pelo tipo de luz que lhe reflete difusamente. Um corpo iluminado por luz branca se apresenta azul porque reflete a luz azul e absorve as outras. Este fenômeno é chamado de reflexão seletiva. Um objeto iluminado por luz branca é branco porque reflete as luzes de todas as cores. Um corpo negro absorve totalmente as luzes. Quando um corpo verde é iluminado com luz vermelha, ele se apresenta preto porque absorve a luz vermelha. Um canudo dentro de um copo com um líquido transparente parece estar quebrado. Um peixe visto em um aquário parece mais perto do que realmente está. Estas ilusões de ótica acontecem por causa da refração, que é a passagem da luz de um meio para outro. Ao mudar de meio, a luz sofre uma variação de velocidade que causa um desvio conforme o ângulo de incidência. O desvio que uma onda luminosa sofre ao se refratar depende da sua frequência. Um raio de luz vermelha terá um desvio diferente de um raio de luz amarela. Para que a refração predomine, o meio 2 deve ser transparente, como por exemplo a água, as lentes de óculos e outros instrumentos ópticos. Uma onda luminosa policromática, como a luz solar, ao se refratar é decomposta em ondas simples, monocromáticas. É assim que o arco-íris se forma. Podemos presenciar um arco-íris quando existem gotas de chuva em suspensão no ar e olhamos do lado oposto ao Sol. Ao se refratar nas gotículas de água, a luz solar se subdivide.
Depois, a luz reflete na parede oposta da gota e se refrata novamente. A luz violeta é a que mais desvia e a luz vermelha é a que sofre um desvio menor. Das gotas emergem luzes de todas as cores. Quando contemplamos um céu estrelado, parece não haver dúvida quanto à posição das estrelas. Mas, na verdade, elas não estão onde as vemos. A luz das estrelas, ao penetrar na atmosfera, sofre refração, já que ela muda de meio. Esta passagem da luz do vácuo para a atmosfera dá ao observador a impressão de que a estrela está numa posição mais elevada que sua posição real. A refração também explica a ocorrência das miragens no deserto e a ilusão de poças d'água no asfalto em dias quentes e secos. Os dois casos são ilusões de ótica originadas por desvios de raios luminosos. No caso das poças d'água no asfalto, o que acontece é que a camada de ar um pouco acima do asfalto é menos densa que as camadas superiores. Por isso, dependendo da inclinação dos raios solares, a luz retorna para a camada mais densa, de onde provém. Este fenômeno é conhecido como reflexão total. Por causa dele, é possível a transmissão de energia através de fibras ópticas. Dióptro plano é um sistema formado por dois meios homogêneos e transparentes, separados por uma superfície plana. A água de um lago e o ar, separados pela superfície livre do líquido, constituem um dióptro plano. O vidro de uma janela e o ar, e as lentes de óculos e o ar, também são dióptros planos. Lâmina de faces paralelas é o conjunto de três meios homogêneos e transparentes, separados por duas superfícies planas e paralelas. Os vidros das janelas e as lâminas de microscópios são exemplos do sistema de lâmina de faces paralelas. Prisma, em ótica, é o conjunto de três meios homogêneos e transparentes, separados por duas superfícies planas não paralelas, que são as faces do prisma. São usados para refletir a luz no interior das câmeras monorreflex e nos periscópios. O estudo da ótica geométrica tem sido responsável por incríveis descobertas tecnológicas. A fibra ótica é uma delas. As comunicações a grandes distâncias ganharam um novo impulso ao substituir os tradicionais cabos metálicos pelas fibras óticas. Hoje em dia, as mensagens têm sido transmitidas através de impulsos luminosos, ao invés de impulsos elétricos. A transmissão da luz ao longo das fibras óticas é baseada no fenômeno da reflexão total. Ao longo da fibra, a luz pode percorrer longos e tortuosos caminhos, atingindo pontos inacessíveis a uma iluminação direta. As fibras óticas já eram utilizadas em instrumentos médicos destinados à observação do interior de órgãos do corpo humano. Nas telecomunicações, o desempenho das fibras óticas é fantástico. Cada fibra tem capacidade equivalente a 400 fios metálicos duplos. Mas, bem antes das fibras óticas, surgiram as lentes. A fabricação das lentes foi um passo importantíssimo no desenvolvimento de nossa civilização. A lente é um componente óptico fundamental, usado tanto em um simples par de óculos, quanto em uma máquina de filmar de última geração. Uma lente é constituída por três meios homogêneos e transparentes, separados entre si por duas superfícies esféricas ou por uma superfície esférica e outra plana. O meio intermediário é a lente propriamente dita e é geralmente o vidro. Quanto ao comportamento óptico, uma lente pode ser convergente, quando faz convergir num ponto o feixe de luz incidente. Se o feixe diverge ao emergir da lente, ela é divergente. A refração da luz nas faces da lente é que faz com que ela seja convergente ou divergente. Na lente divergente, a imagem de um objeto real é sempre virtual, direita e menor que o objeto. A lente usada para correção de miopia é uma lente divergente. Já na lente convergente, a imagem depende da posição do objeto. Esse tipo de lente, funcionando como lupa ou lente de aumento, fornece uma imagem virtual, direita e maior do objeto.
A vergência é a capacidade da lente de desviar os raios de luz. A lente de maior vergência é a que produz maior desvio na luz incidente. Quanto mais vergência, mais poderosa é a lente. A unidade que mede a vergência de uma lente é a dioptria, conhecida popularmente como grau. A escolha do material é importante na fabricação das lentes, já que alguns materiais facilitam a propagação da luz, enquanto outros dificultam. Uma lente pode ser feita a partir de um bloco de cristal ou de um bloco de material orgânico. Quanto maior o índice de refração do material, mais fina será a lente. O olho humano é um sistema óptico complexo. O globo ocular é constituído por vários meios transparentes atravessados pela luz, além de outras partes que são responsáveis pela sustentação mecânica e proteção. As lentes são muito eficientes quando há algum problema de focalização da imagem. São os defeitos da visão. A miopia ocorre quando o observador não consegue ver nitidamente objetos afastados, mas tem boa visão de perto. O uso de lentes divergentes corrige a miopia. Na hipermetropia, acontece o contrário. O observador não consegue ver com nitidez objetos próximos, mas consegue ver bem à distância. A hipermetropia pode ser corrigida usando-se lentes convergentes. O astigmatismo é uma imperfeição em que as superfícies que formam o globo ocular têm raios de curvatura diferentes. Há uma falta de simetria de revolução em torno do eixo óptico. As lentes cilíndricas compensam este problema. Quando há um desvio do eixo óptico do globo ocular, a pessoa sofre de estrabismo. Para corrigir o estrabismo, lentes prismáticas. Mais cedo ou mais tarde, as lentes vão fazer parte da nossa vida. Mesmo que você não tenha nenhum destes defeitos da visão, com o envelhecimento, os músculos ciliares perdem um pouco da elasticidade e o cristalino se enrijece. Quando isso começa a acontecer, os óculos são inevitáveis. As lentes são os principais componentes dos instrumentos ópticos, que podem ser de observação ou projeção. A lupa, o microscópio e a luneta são instrumentos de observação que fornecem imagens virtuais maiores que o objeto. A lupa é uma lente convergente. O microscópio e a luneta são compostos de duas lentes convergentes associadas, o que permite pesquisar corpos muito pequenos ou a longas distâncias. Óculos para corrigir miopia são fabricados com lentes divergentes. A máquina fotográfica, o projetor de slides e de cinema, são instrumentos de projeção que utilizam lentes convergentes. Na máquina fotográfica, a imagem formada é real, invertida e menor que o objeto. Já os projetores fornecem imagens reais, invertidas e maiores que o objeto. O estudo da ótica geométrica tornou possível a invenção de todos estes valiosos instrumentos. Descobertas como a fibra óptica, que revolucionou as comunicações, dão a dimensão da importância deste ramo da física. Ainda há muito o que descobrir sobre as inúmeras possibilidades de utilização da energia luminosa.